E o Papo Sintonia de hoje, momento especial, trazendo para você essa primeira edição do Em Sintonia Encontros. Esse é o momento em que o programa reúne pessoas, instituições que estão trabalhando de forma isolada, mas com o objetivo comum de divulgar um tema, um assunto que pode, com certeza, contribuir muito para a vida de vocês. Então, eu estou muito feliz em reunir essas mulheres incríveis aqui, que colocam a arte da escrita como um processo de cura. Graciela Chatelet, psicóloga social, professora em letras, autora da oficina A Arte de Escrever para Reparar. Ela que é argentina de nascimento, mas é baiana já de coração, criadora do método terapêutico grupal Escrita Reparadora. Seja bem-vinda, estará aqui com a gente para esse momento de bate-papo. Obrigada pela presença, Graça. Obrigada a vocês, querida. Sempre uma alegria estar com você. Estamos também aqui com a Júlia Abdias, psicoterapeuta, socióloga, ela que tem experiência nas áreas de psicologia clínica, existencial, da sociologia da saúde e do meio ambiente, fundadora do Grupo das Mulheres Sabedoras de Si e coordenadora do Grupo de Estudos do livro Mulheres que Correm com Lobos. Gente, uma experiência incrível que a gente vai ter a oportunidade de estar falando também aqui sobre esse trabalho. E Cris Mendes, nossa Cris também, que já esteve aqui com a gente, terapeuta integrativa e sistêmica, arte terapeuta, consteladora familiar, psicoterapeuta, reencarnacionista, poetisa, escritora e criadora do projeto Poessência, da escrita terapêutica. A escrita é o tema que reúne essas mulheres, cada uma na sua profissão. Eu perguntei na chamada do programa o que une uma nutricionista, uma socióloga e uma terapeuta. Esse projeto em comum de fazer a escrita como caminho de cura. O poder da escrita como ferramenta de cura é o nosso assunto. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Obrigado. É uma alegria estar aqui com você. Vou começar com você, Graça, porque a escrita reparadora, na verdade, o meu caminho de início nesse tema foi através do seu projeto. E depois fui conhecendo também o trabalho das nossas outras convidadas, que terão a oportunidade também de falar desse trabalho. Mas a escrita reparadora, como que ela entrou na sua vida e como que você transformou isso no projeto? Em que momento você viu, você que é da área de letras, que a escrita poderia também curar? Bem, a história é uma história comprida, né? Eu, com 9 anos, faleceu meu pai e comecei a escrever. E eu escrevia poesia, falava dele, da tristeza da minha mãe, da minha tristeza. Eu não sabia por que escrevia, mas eu escrevia. E meu pai tinha me levado para a leitura e para a escrita, né? Ele acompanhou até os 9 anos. E depois, quando comecei a escola, o segundo grau, eu continuava escrevendo. E a professora que tinha me incentivava muito, porque eu escrevia muito bem, né? E trazia temas que eram importantes para a minha vida. E eu imagino que ela percebia isso, né? Aí o caminho foi fazer letras, né? De tanto ler e de tanto escrever. E quando entrei em letras, eu vi que foi na época da ditadura, muitos problemas, enfim, mas eu, antes de concluir letras, comecei a fazer psicologia social. E quando fiz psicologia social, tem um tema muito importante da psicologia social que Pichon Rivière desenvolve, que se chama o processo de criação. E aí foi que eu entendi como tinha sido esse processo de escrever e como era um processo de reparação. Sem saberlo, eu estava reparando a dor, né, curando a dor da morte dele, né? E depois foram a morte de meus companheiros da faculdade, e aí eu continuei escrevendo. E quando eu vim morar aqui, que foi um corte importante, né, na minha vida, continuei escrevendo, né? Então, em 2007, eu fiz a primeira oficina onde eu integrei a psicologia social e
as letras, né? E fiz essa primeira oficina que se chamou Arte de Escrever para Reparar. Mas eu soube, desde sempre, desde a experiência, que a escrita curava. Em mim, curava. Então, podia curar também em todos. E aí comecei a desenvolver o método em 2018. E, bem, agora já tenho 4 turmas que estou formando para que continuem trabalhando com a escrita reparadora. E é aí que começa, né? Da nossa própria experiência, coisa linda, por isso que quis começar com você, porque foi dessa experiência de morte, de separação do seu pai, que ali você encontrou na escrita uma forma de talvez reelaborar aquilo, ressignificar e, enfim, se reorganizar. A escrita, daqui a pouco vamos falar sobre isso, ela tem também esse poder. E aí, para você, Cris, meio que foi assim também. Você, como nutricionista de profissão, já também se inclinando para essa área terapêutica, mas na pandemia você se descobre escritora. Eu acho que a escrita está em todos nós, né? Faz parte da nossa forma de desenvolvimento. Mas nesse viés de cura, como é que a escrita também te ajudou no seu processo primeiro particular? Então, Patrícia, bom dia a todos os ouvintes, um prazer estar aqui. Ouvindo um pouco aqui da fala de Graziela, o que é que eu percebo, né, de elo comum? É esse chamado realmente para botar para fora as nossas dores, né, os nossos momentos desafiadores. Então, comigo, o que aconteceu? No meio da pandemia, né, eu ainda era professora universitária na UNEB, numa angústia enorme para já fazer minha transição de carreira, né, que eu já venho trabalhando como terapeuta há um tempo, mas aquele ciclo já tinha fechado. E aí veio pandemia, isolamento social, lutos, né, perdas, veio também uma separação de uma relação afetiva, veio uma ruptura de parceria profissional, veio tudo junto, e eu disse, meu Deus, eu preciso dar vazão a isso. E um dia caminhando, fazendo minha caminhada matinal, começaram a vir, né, versos, começaram a vir insights, escreva, coloque no papel. Eu falei, o que é que eu vou fazer com isso? Coloque para o mundo. E aí eu comecei a escrever, né? Eu comecei a escrever os momentos difíceis, mas também comecei a fazer escritas de uma conexão espiritual muito forte. Então, não eram só escritas de dor, eram também escritas de sintonia espiritual, eram escritas de celebração de vitórias. Os versos começavam a vir, né? Na pandemia. E aí, eu conversando isso com uma amiga, ela falou, por que você não participa de antologias poéticas? Me estimulou, né? Comecei a escrever. E aí veio para mim essa ideia, né, de usar a escrita para mim mesma, né, de uma forma terapêutica, e que em 2021 eu fui carne da oficina reparadora da Graziela, né? Então, eu disse, gente, tem tudo a ver com o que eu estou fazendo, eu vou me matricular. E fiz, né? Fiz, e dessa única oficina que eu participei, Graziela, gerei 3 textos. Um deles está no meu livro, Poessência, né? Que faz parte de um projeto que a gente pode falar daqui a pouquinho. Então, ela veio para mim, né, como algo libertador, como algo que vem do coração. Eu estava acostumada a uma escrita acadêmica, cheia de regras, cheia de normas da BNT, e de repente me vi convidada, né, por um tom maior, pela minha intuição, a deixar o coração se expressar. E foi aí que eu desbloqueei a escritora que já havia em mim. Né? E hoje eu digo, eu acho que hoje eu estou a serviço como uma comunicadora da luz, né, como a serviço daquilo que a fonte maior quiser que eu faça com esse projeto. Então, estamos aqui para isso. Eu vou pegar a sua deixa, Cris, para passar aqui para a Júlia, porque você trouxe um tema que eu tenho certeza. A Júlia, ela trabalha muito isso, inclusive nos seus encontros, o trabalho faz, que é a intuição. É ouvir essa intuição. De onde é que vem esse repertório? Porque às vezes eu ouço muitas pessoas falar, muito bonita escrita, mas eu não sei o que escrever, não sei. E às vezes, quando a gente se abre a essa escuta, você falou, né, que alguns textos veio assim, praticamente um download, e você estava ali só reproduzindo, materializando, e de onde vêm os repertórios para as nossas escritas? Eu acho que quando a gente se abre, e o trabalho que a Graça faz, eu posso falar porque conheço, já fiz alguns, quando a gente começa a escrever, vai surgindo tanta coisa. As coisas vão simplesmente brotando. De onde é que veio isso? Da nossa vivência, da nossa vida, das nossas lembranças, das nossas relações. Ei, Julinha, você que é terapeuta, trabalha com isso. Como que a escrita pode ser, de fato? Como é que entrou na sua vida? E como que pode ser esse caminho realmente de fazer a intuição falar?
Isso. Primeiro, também, bom dia a todos e a todas e a todos que estão aqui, os ouvintes. Agradecer a Paty, agradecer a Marquinhos também, que está aqui dando todo o apoio para a gente, né? E a Graciela e a Cris, um prazer conhecer pessoalmente. É muito interessante, Paty, porque acontece muito isso, inclusive dentro do processo acadêmico, né? Quando a gente está na escola, quando a gente está na academia, que você tem que pensar para escrever. E aí, no momento que a gente permite, né, acessar ferramentas que fazem com que essa intuição fale, a gente se dispersa um pouco dessa racionalidade e permite que as emoções, sentimentos, essa coisa bem da energia feminina mesmo, se expresse e tome um outro lugar, né? Então, assim, muito interessante a história de Graciela, eu não sabia desse seu repertório, Graci, e me tocou realmente, porque quando eu paro para pensar, eu escrevo desde sempre, né? Então, nós mulheres, inclusive, éramos conduzidas a ter diários quando éramos crianças. Inclusive, é uma das questões em relação ao homem, por exemplo, a dificuldade que eu percebo, né, no meu trabalho como psicoterapeuta, quando eu atendo homens, a dificuldade que eles têm de se expressar em muitas circunstâncias. Eu passo os deverzinhos de casa que são escritos, e aí a dificuldade que tem de escrever, e eu percebo que as mulheres não, elas já têm mais facilidade para isso acontecer. E isso também, quando a gente vai retornar, percebe que essa coisa do diário, esse primeiro contato que a gente teve na infância, que os meninos, infelizmente, a grande maioria não, de abrir um caminho para isso. E o que a gente colocava no diário, né? O diário, ele tinha um chaveirinho, ele tinha uma chavinha, então o que estava escrito ali eram os nossos segredos, né? Mais profundos, aquilo que estava ali resguardado, então era algo precioso, né? Como um grande tesouro mesmo. Então, eu percebo que isso foi muito forte no meu processo, e de algumas mulheres também que estão no grupo dos Sabedores de Si, que é o grupo que eu vou falar um pouquinho depois, mas esse movimento intuitivo, ele se deu muito e se dá muito na experiência, né, da vida, do deixar vir. Então, você expressar a sua experiência através das palavras, e no momento que também, às vezes, você não está conseguindo dizer de uma outra forma. Você pega as palavras escritas, porque faladas, elas não estão sendo atendidas, digamos assim. Então, eu percebo que, inclusive, trouxe hoje uma das ferramentas que a gente utiliza, né, no grupo de mulheres, que é a mandala lunar, não sei se vocês conhecem, né, mas Paty já teve acesso, já faz parte do grupo também, e é, de fato, né, um livro diário, uma agenda, uma ferramenta de reconexão com esse feminino, com esse masculino, com a nossa existência enquanto natureza, né, para entender a importância não só do registro, mas também de revisitar esses registros, porque a gente não escreve para deixar de lado, a gente escreve para poder conseguir retomar esses escritos e entender o que eles querem. Vou provocar um pouquinho, já pegando com você, passando depois para a Graça, também para a Cris, porque você trouxe algo muito importante desse registro, né? Parece que é algo da natureza humana. Aí eu quero que vocês comentem um pouco isso na própria organização da civilização. Graça fala muito sobre essa questão dos grupos, né? E também trabalha muito isso a partir da psicologia pichoniana, porque desde sempre, antes da escrita, né, formal ser desenvolvida, nós, os humanos, já tínhamos esse desejo de registrar. Aí a escrita cuneiforme vai trazer isso, de registrar o seu cotidiano, de registrar o que estava acontecendo. Parece essa necessidade de deixar passar. Claro que a oralidade, eu amo também a transmissão de conhecimento, de conteúdo, acredito muito nessa força da oralidade como transmissão de conteúdo, mas a escrita, esse registro que fica, que perpassa tempos, grupos, ela é muito forte. E aí, Julinha, essa coisa de querer deixar, escrever, registrar, isso tem um poder, claro, psicológico, afetivo, mas também social muito importante, né? Sem dúvidas, Paty. Como socióloga, inclusive, eu trabalho, né, em comunidades indígenas e comunidades quilombolas há 14 anos. E é muito interessante observar que essas comunidades, elas têm uma linguagem, as várias formas de linguagem, inclusive oral, a oralidade é a grande ferramenta, né? E tem em alguns lugares tem pouquíssimos registros. Então, o que a gente observa? Que à medida que os mais velhos, eles vão morrendo, a história vai morrendo junto com eles. Então, o movimento que a gente
faz dentro desse trabalho é exatamente de chegar até eles e conseguir, de certa forma, resgatar essa memória, que eles ainda têm bastante, né, para conseguir registrar isso, né, como uma cartilha, livro, e permitir que as próximas gerações continuem tendo contato e reverberando toda essa ancestralidade, né, que foi a construção daquele território. Porque a gente sabe que, infelizmente, até hoje, existe muito forte o êxodo, né? Então, os jovens, eles já não se enxergam mais dentro, né, como parte das comunidades, então eles querem ir, eles querem ir para as cidades, eles ficam muito conectados com a tecnologia, e os mais velhos, eles não conseguem acompanhar isso. E muitos deles falam, né, Júlia, acaba que, assim, não é que eu não quero contar, é que eles não têm interesse em saber. Então, o movimento que a gente tem feito também dentro desses trabalhos é, de fato, de fazer, né, através de oficinas, de viver, que essa comunidade, que esses mais jovens, né, as crianças também, e principalmente porque elas se muito, né, que consigam se reconectar e, a partir daí, também conseguir resgatar. E tudo que a gente entende, eu estou falando agora de 2 grupos, né, sociais especialmente, mas também dentro da nossa própria história. Quando eu parei para pensar assim, nossa, eu faço trabalho há tantos anos em tantos lugares, e eu sei a história da minha família, e assim, de fato, eu sei o nome do bisavô, do tataravó, mas assim, como eles vieram, né? De onde, de onde essa família se construiu? Como foi esse encontro? E aí eu comecei a fazer esse movimento acontecer, tanto na família por parte do pai, como na família por parte de mãe. E muitas novidades e surpresas apareceram nessa seara, na verdade, tem aparecido. Né? Os meus avós são vivos ainda, somente o meu avô paterno que não mais, mas deixou muita coisa aqui. Já falou que antes de morrer ele ia falar bastante. Então a gente conseguiu registrar isso, e eu penso muito sobre esse lugar, sabe, Paty? Que é o nosso lugar de conexão ancestral com quem nos fez estar aqui, né? Porque se essas pessoas não tivessem tomado a frente e a decisão de terem filhos, né? Essas outras vidas não estariam aqui para contar também essa história. Maravilha. E aí, Graça, no seu trabalho, né, com o método terapêutico grupal, escrita reparadora, o grupo operativo, a gente vê isso como é importante, né, essa escrita para criar também esses laços. O momento como uma pessoa começa a escrever, como vão surgindo coisas da sua história e das suas vivências. Isso que estava falando, Júlia, né, a importância de recuperar a história, de recuperar a identidade, né, e quando nós trabalhamos dentro da psicologia social, percebemos a importância de recuperar essa história. Por isso, uma das primeiras oficinas que eu faço é começar pela história de nossos pais, como se conheceram nossos pais, como foi o dia que eu nasci, como é a história do meu nome, coisas que geralmente a gente passa batidas, né? E são muito importantes para fortalecer a nossa identidade. Por isso, eu coloco, né, na arte de escrever para reparar, foi uma das primeiras oficinas nas quais trabalho com isso, porque é muito importante e as pessoas se mobilizam muito. Isso quer dizer, é muito difícil no dia a dia querer saber disso, né? É no momento em que algo, né, que nos atinge e que a gente começa a dar importância, né, a esses aspectos. Então, quando você disse como é importante escrever, é porque a gente documenta a história, né? E quando a gente pode documentar, né, essa história, é como legaliza, né? Tem uma legalidade, né? Tem uma autorização, né? De eu sou, porque eu tenho uma família, tenho ancestrais, né? Isto, eu sempre digo às pessoas que já têm minha idade, né? Eu já fiz 68, e eu digo, escrevam para seus netos, né? Quando eu fiz a Facedoras de Palavras, né, que tinha Soane, Vera, assim, uma quantidade de pessoas assim, da nossa idade, né? Eu dizia, escrevam para seus netos, porque se você não escrever nessa história suas, eles nunca vão saber. Porque quando eles agora sabem, mas quando eles cresçam, quando tenham 30 anos, vocês
talvez não esteja mais, né? E quem vai contar essa história? Né? Então, como é importante, né, para a escrita, para documentar a história, né, para dar importância, para fortalecer, né, essa história da gente, que cada vez mais se dá menos importância, né? Cada vez mais se dá menos importância à escrita, à leitura, né? É tudo muito rápido. E se a gente não recupera, são 4 palavrinhas que eu utilizo, né? Quando se escreve, o que você ressignificou, o que você resgatou, o que você recuperou e o que você reparou, né? Que são fundamentais dentro do método da escrita reparadora. Eu não analiso, eu não interpreto ao outro. As pessoas escrevem e elas precisam saber o que elas recuperaram, ressignificaram, repararam, resgataram, né? Que maravilha. E coisa linda nesse trabalho fazedor de palavras, né? Chamar as pessoas a se verem nesse papel de construir, sim, essas escritas, esse conteúdo sai de dentro. E aí no seu método também, Cris, a escrita terapêutica trabalha um pouco isso, esse resgate do eu, da minha história, e a escrita vai reparando, ressignificando e trazendo à luz essas histórias internas, como é que é? Também, Paty, enquanto ouvia vocês, né, falando da importância de deixar um legado na história, me veio uma frase que eu escutei numa aula de filosofia que eu estava assistindo, né, no Nova Acrópole. A frase era a seguinte: a história é a inserção do mistério no espaço e no tempo. E aí a gente percebe, a despeito das tradições orais serem tão importantes para a humanidade, mas o legado escrito é o que faz com que tudo isso chegue até a gente hoje, né? Nas suas várias formas. Então, assim, a gente vê muitos filósofos da antiguidade, eles não deixaram nada por escrito, seus discípulos que vieram a deixar, né? Então, quando a gente percebe, às vezes, no diário guardadinho, né, que aquilo que está ali em segredo pode ajudar alguém, né? Aquilo que eu revelo, que eu acho que é só meu, toca um coletivo, eu tenho um papel nisso, eu tenho importância na perpetuação desse legado. E foi isso que me tocou, quando eu achava que isso deveria ficar só para mim, que acabei transformando, por exemplo, esse ano, num livro de poesia que fala disso, né? Fala de mim. E quando eu prelancei esse livrinho recentemente, eu percebi que muitas, né, cada pessoa que comprava o livro, ela escolhia aleatoriamente uma poesia, um texto, e várias delas, quando começaram a ler, elas choravam. Então eu falei, bom, isso não só me toca, né? Isso toca a muitos corações. Então é um legado, a importância de perpetuar isso, né? Porque na verdade nós temos, né, essa conexão em qualquer espaço-tempo que nós vivemos. Né? Eu trago aí esse elemento, né, que nos une. Os grandes temas, né, da humanidade, amor, dor, sofrimento, sim, morte, eles voltam, eles reaparecem nas diversas narrativas, nas narrativas pessoais, nas narrativas que são criadas também. Cada um se vê nessas histórias, nesses poemas, nesses personagens, nesses arquétipos. O livro, né, Júlia, Mulheres Correm com o Lobo, fala muito sobre isso. Cada um, em cada momento da vida, pode ser um personagem da história. E você, ouvinte, ou você que está acompanhando aqui também pelo YouTube, ao vivo, ou depois vai ter a oportunidade de ver no replay, qual é a história da sua vida, como você está contando, escrevendo essa história. E nesse momento especial, bonito, leve, criativo, do nosso encontro, hoje falando sobre a escrita. Estamos aqui ao vivo com a Graciela Chapelain, com a Júlia Abdias, também com a Cris Mendes, que estão aqui para falar sobre como a escrita pode nos ajudar também no nosso processo de autoconhecimento e também de aliviar as nossas dores, os nossos sentimentos. E a gente começa aqui nessa rodada agora com você, Cris, falando disso, terminamos com você, voltamos com você, fala um pouco do método da escrita, como você vem trabalhando isso para a saúde mental. Então, é a partir dessa minha experiência que eu contei há poucos minutos, né, da pandemia, do 2021 para cá, na verdade, né, eu participei de uma oficina de escrita reparadora com a Gabriela, comecei a produzir, Graciela, desculpe, comecei a produzir os textos, e aí me veio, né, por intuição, a ideia de lançar um projeto, que eu denominei Poessência, para oferecer oficinas de escrita terapêutica, para compartilhar, né, essa experiência e possibilitar a que outras pessoas, né, homens, mulheres, todos os gêneros, pudessem adentrar a esse universo, né?
Então, no ano passado, em caráter experimental, eu lancei, né, a primeira oficina em julho, quando eu inaugurei o espaço terapêutico lá em minha residência, e aí o negócio deu certo, a primeira aconteceu, a segunda aconteceu, a terceira, falei, bom, 3 oficinas, né, eu achei muito interessante o discurso das pessoas, como elas se posicionavam, como elas se expressavam de forma livre, né, e traziam do âmago, assim, de seus corações e almas, aquilo que inquietava, aquilo que, enfim, né, toda a expressão do coração vinha naqueles momentos ali, e eu achei por bem consolidar esse projeto, né, e que paralelamente me inspirou a fazer uma coletânea daquilo que eu já vinha escrevendo e fazer um livro solo de poesia com o mesmo nome, chamado Poessência. Então, o carro-chefe desse projeto, né, que a gente iniciou ano passado, são essas oficinas presenciais, por enquanto, mas já com pensamento de lançá-las online, porque, né, pessoas de fora, de Salvador, já se interessaram pelo trabalho. Então, é um chamado que está vindo, né, para que a gente possa estimular essas pessoas a tirarem os diários das gavetas, né, inclusive teve vários depoimentos nesse sentido, de pessoas que escreviam desde criança, desde a adolescência, que encontraram naquelas oficinas um espaço de expressão sem julgamento, né, sem amarras, uma escrita livre, né, e permitir que elas compartilhassem aí com outras pessoas sentimentos comuns, né, naquele momento ali de oficina. Então, a gente, inclusive, tem nesse domingo a 4ª oficina, a primeira desse ano, no domingo pela manhã, né, que já fica aí o convite para quem queira participar. Então, a gente está nessa fase de incremento do projeto, já viu que é um caminho, né, é uma das vertentes do meu trabalho. Eu estou muito feliz com esse desfecho aí de 2023, começando 2024 com essa nova oficina e com o lançamento do livro Poessência, que eu vou fechar minha fala recitando aqui um texto que eu produzi na oficina que eu participei com a Graziela. Olha que conexão, que sintonia, tudo ligado. Coração, uma onda. Coração é como onda. Vai, vem, enche, esvazia. Bombeia forte suas águas, turbulência e calmaria. Movimento de marés. Se contrai e se expande. Traz ritmo em seu pulsar. Faz perguntas e responde. Coração, meu velho amigo, revelador de verdades. Faço um pacto contigo. És em minha divindade. Olho para ti e agradeço, trilha de sabedoria. O teu som eu reconheço. Do meu caminho és o guia. Ai, coisa linda, enchendo de poesia. Mandar um abraço aqui para a Idália, dizendo bom dia, que programa lindo. Também a Carmen Alves, bom dia. São vários caminhos de cura, escrever é bordar a vida. Julinha é uma sabedora linda que vem motivando esse bordar e cada um de vocês aí presente também, ajudando as pessoas a ressignificar através da escrita. Grazi, quantos depoimentos também você recebe nesse trabalho? Como a escrita, através do seu método, vem ajudando a promover saúde mental? E o que as pessoas vêm trazendo como resultado desse trabalho? O resultado é muito importante, né? O que mais me chamou a atenção quando eu comecei a dar seguimento, né, ao trabalho. Eu diria assim, agora escutando a Cris, que durante muito tempo eu escrevi, mas desde que eu fiz as oficinas, né, eu comecei a possibilitar que os outros escrevam, né? E eu comecei a escrever menos, né? E agora a minha escrita é absolutamente científica, porque eu preciso fazer o livro, que eu disse bem, esse ano eu vou terminar com isto, de escrever sobre o método, porque tiveram 3 etapas, né? A primeira foi a oficina, que eu fiz para promover a saúde mental, né? Porque eu sabia da importância e da potência desta oficina por mim, né? E porque quando eu fiz a primeira, eu fiquei totalmente surpresa da potência da escrita, das pessoas se conectarem com determinadas temáticas, e aí também eu percebi e comecei a trabalhar com oficinas temáticas,
né? Então, esse é um primeiro momento, as oficinas, né? Até que em 2012 um grupo chegou e disse, não, nós queremos continuar, nós não queremos parar por aqui. E aí eu fiz a facilidade de palavra e outras versões da oficina que tinha 12 horas, né? E com tudo isto que eu fui sistematizando, eu fiz meu primeiro artigo que apresentei na Argentina, apresentei em Chile, Uruguai, Madrid, Santiago de Compostela, e também fiz essa oficina, né, em todos esses lugares. Mas depois vem a construção de que pessoas queriam aprender como fazer, como levar este instrumento para outras pessoas. E aí eu fiz a formação na escrita reparadora, né, para passar todos os conhecimentos que já eu tinha sistematizado para outras pessoas também trabalhar com a escrita reparadora. Estou na 4ª turma em português, agora vou fazer a 5ª turma em espanhol, com o pessoal da Espanha, da Argentina, do Uruguai. E por isso também continuo me surpreendendo, né? Mas aí vem a terceira etapa. Com a formação, eu consigo estruturar o método. E aí o método começo a estruturá-lo desde 2018, e ele já está, claro que o método não se fecha nunca, né? Sempre com novas aprendizagens, com novas possibilidades e com culturas diferentes, como chega, né, a escrita para uns e para outros. Eu, por exemplo, notei muito que nós, do lado de cá, né, de mente, nós temos mais facilidades para expressar, muita mais. O pessoal da Europa tem mais dificuldades para expressar. Então, quando expressa, se acham que é muito forte, né? Isso, porque incrível, né? Porque não deveria ser assim, mas talvez pela própria história, pelas próprias culturas, para nós é mais fácil. E quando eu vim para morar aqui, já metade da minha vida estou aqui, viu? Quando eu fiz 68, 34 anos já aqui, eu me dei conta que, quando comecei a trabalhar com psicologia social, que era necessário incluir mente e corpo, né? E aí eu comecei a trabalhar com a sensibilização, né? Uma coisa que não se faz dentro do grupo operativo, por exemplo. Eu incorporei isso aqui em Salvador, na instituição que na época fundei, que foi o CIEG, e sempre coloquei a sensibilização em todos os trabalhos, não apenas na psicologia social, como também no trabalho de escrita reparadora. Então, o contato com o corpo, contato com o que nós sentimos, a integração do pensar, do sentir e do fazer. Isto ajuda a abrir para poder escrever, ajuda a ter uma integração entre as pessoas. Nós precisamos criar espaços de confiabilidade para poder escrever com o outro. E a escrita em grupo, para mim, é um maravilhoso. Certo? Quando a Pigeon Rivière fala que o processo de criação é uma passagem do sinistro para o maravilhoso, em grupo isso é absolutamente visível. Como as pessoas se identificam, né? Como as pessoas se veem na história do outro e conseguem recuperar outras histórias e escrever sobre elas. Então, tudo isto está ligado à saúde mental. O método que eu criei é um método para ressignificar, recuperar, reparar, resgatar situações de perdas, de abandonos, de traumas, né, que foram detidos, situações
muito dolorosas que foram detidas no passado, no mundo interno da gente, que estão congeladas. Quando, de pronto, tocamos nesse lugar, a escrita vem. E o que a gente não sabe é que sempre que a gente escreve, está resgatando, recuperando, ressignificando, reparando algo que estava lá no mundo interno, lá guardadinho, e que de pronto flui e sai. Isso é cura, isso é saúde mental. Nossa, ouvir você, Grazi. Então, né, dá um alento e uma esperança tão grande, porque a gente está falando de algo simples, que não precisa de muita coisa, de grandes tecnologias, grandes aparatos. É você estar um papel, um lápis, uma caneta, seja lá qual for outro recurso, um giz, um carvão, e poder escrever, expressar, e tirar de lá desse lugar, desse mundo interno, essas dores, e dar liberdade, poder voar de novo. Como isso é importante, é potente e é necessário. E aí, Julinha, como é que você tem trabalhado também a escrita nos seus processos terapêuticos? Paty, foi muito interessante esse depoimento da Grazi, porque é uma coisa que eu sempre me conecto e falo muito sobre o espaço de confiabilidade. Então, o grupo dos Sabedoras de Si, né, que Grazi e Cris ainda não conhecem, esse grupo de mulheres, que hoje nós estamos com mais de 100 mulheres, Paty faz parte, né, mas a gente fez durante 5 anos encontros presenciais de vivências, né, não eram exatamente oficinas, mas uma vez por mês a gente se reunia para compartilhar como tinha sido aquela alunação, como tinha sido aquele ciclo. E aí, juntas, somente mulheres nesse primeiro tempo, a gente compartilhava isso. E aí, em 2017, eu tive o primeiro contato com essa ferramenta da mandala lunar e fiz ela sozinha, né? Então, meu movimento de escrita era muito solitário, até 2017. E aí, com essa ferramenta, realmente abriu uma possibilidade grande, porque as minhas amigas mais próximas falaram, nossa, Ju, todo canto que a gente vai, você carrega essa agenda. É o que tem aí, que não sei o quê. E aí ficaram curiosas. Quando foi em 2018, eu me tornei distribuidora, né, da Mandala Lunar, e decidi formar o grupo das Mulheres Sabedoras de Si. E esse nome, ele é muito forte sobre o lugar que a gente está, né? Não tem como, às vezes a gente fala, eu conheço fulano, eu sei o que fulano está pensando, eu sei o que fulano está sentindo, e na realidade a gente entende que não, né? Nós sabemos sobre nós quando a gente se dá a oportunidade e o tempo de conseguir nos ouvir. Então, esse movimento, né, da formação do grupo, da utilização da ferramenta da Mandala Lunar, foi muito nesse processo de união, de fortalecimento, porque, de fato, a gente vive uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista, que faz com que a gente se desconecte muito umas das outras. Então, a proposta de ser entre mulheres apenas, inicialmente, foi muito nessa perspectiva de nos fortalecer dentro da proposta, de fato, da sororidade, né? Você ter solidariedade com a outra mulher, com a dor da outra mulher, com a história da outra mulher. Daí, então, até hoje, né, 7 anos em que permanecemos compartilhando a ferramenta da Mandala, e aí, a partir de então, deu, em 2020, no processo pandêmico, as mulheres, 20 das 100 mulheres vieram atrás de mim para falar, pronto, agora você vai ter tempo de fazer o grupo do livro Mulheres que Correm com os Lobos, porque a minha desculpa era sempre essa, não tem como, não vai dar tempo, eu estou viajando muito. E aí, realmente, a pandemia, todo mundo dentro de casa, agora, onde a gente estiver, com a internet funcionando, a gente vai conseguir fazer. Então, 20 mulheres se reuniram e a gente montou o GES, que é o Grupo de Estudos Sabedoras de Si, direcionado a essa obra da doutora Clarissa Pinkola Estes, que é Mulheres que Correm com os Lobos. E aí, o que acontece dentro desse trabalho? É um trabalho online, né, e que eu separo perguntas direcionadoras sobre cada capítulo do livro. Essas perguntas, elas são enviadas no grupo interno das mulheres inscritas para ajudar na condução e na percepção delas durante a leitura do livro. E aí, no encontro, não tem essa coisa de que a gente não vai ler o livro junto, a gente vai falar sobre a experiência dessa leitura, em que enquanto uma fala, a outra escuta, e a gente consegue aprender com a experiência, né, nessa troca de
dessas vivências e sobre esse lugar da confiança. Eu acho que esse é um lugar muito importante, porque você falar sobre as suas dores, a gente não fala sobre o que está de fato incomodando a gente se a gente não está se sentindo segura, né? Então eu percebo que esse grupo, de fato, é um grupo que, até mais do que o Sabedoras o Maior, esse do GES é um grupo que ainda é mais fortalecido nesse lugar. A Patrícia participou de uma turma, inclusive, que percebeu isso, né? Mulheres que falaram assim, Júlia, eu nunca falei isso para ninguém, eu estou compartilhando isso aqui com vocês. Então, isso foi um ponto, e o outro que é no trabalho da psicoterapia, que é o trabalho individual que eu desenvolvo, e que tem o caderno terapêutico do Espaço Emanar, né, é o projeto que eu tenho com o Vitor Rego, né, que é o professor de yoga, terapeuta Ayurveda, e Vitor trabalha com psicossomática, psicotraumatologia, também com a escrita dentro desse processo da dor, mas trabalhando mais com a dor, e eu, nesse trabalho da psicologia clínica fenomenológica existencial, é muito falar sobre como você está se sentindo agora, qual é a sua experiência dentro desse fenômeno que você está vivendo, e se você não está conseguindo me dizer isso, escreva. Então, o caderno terapêutico criado foi por conta disso. Coisa linda quando você fala isso, né? Essa possibilidade. Se você não está conseguindo dizer, escreva. Escreva para você, mesmo que aquela carta, que aquele escrito, você não precisa revelar para ninguém, publicar nas suas redes sociais, não tem lugar nenhum, mas colocar ali, materializar, é como se eu tiro um pouco isso que está pesando dentro de mim, coloco, e depois eu posso guardar isso para um outro momento, ler, jogar fora, não importa. Mas escrever é, sim, eu reconheço isso nos trabalhos, já participei tanto da Júlia como da Graciela. Cris, não tive a oportunidade de estar na oficina, mas quero estar para poder trazer também aqui para vocês a experiência. O melhor de tudo, que vocês mesmos se sintam convidados. Esse é o motivo de estarmos aqui. Falar que a escrita pode ser, já tem sido para muitas pessoas que experimentaram. Nós tivemos aqui experiências pessoais, onde a escrita ressignificou, trouxe um novo momento, um alento, uma possibilidade de negócios, inclusive, para ajudar outras pessoas. E pode ser também, quem sabe, o seu caminho. Tem pessoas que se expressam pela música, né? Aqueles aqui colocando a poesia, que é também uma arte de escrever, mas de repente pode ser o seu caminho. E aí, nesses minutos finais, né? Temos aí 10 minutinhos para finalizar o nosso programa, eu queria que vocês falassem um pouquinho agora exatamente para essas pessoas que podem experimentar a escrita. Tem gente que, pela questão formal, mas eu não sei escrever, não fui alfabetizada, tenho pouca leitura, não li muito, eu acho que eu faço minhas escritas, mas não mostro para ninguém, tenho vergonha de lidar com isso, porque a gente construiu a ideia de que a escrita é para intelectual, é para os letrados, mas é para todo mundo. Para todo mundo, e a escrita como processo de cura, mais ainda. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, cada um dando um recado, como que as pessoas podem descobrir esse viés, esse caminho, e se abrir para isso, e quais são os benefícios que elas podem ter. Começo eu? Bem, a questão é deixar fluir. Né? Na verdade, desculpa, eu falei 10 minutos, temos 5 minutinhos, então 1 minutinho para cada uma, por favor. Ah, certo. Minha experiência diz que é importante ter temáticas para poder escrever, sabe? Deixar fluir, sim, mas quando a gente tem a direcionalidade para algumas coisas, para algumas temáticas, algumas questões próprias, é mais fácil para escrever, né? Porque por isso eu tenho as oficinas temáticas, né? E, por exemplo, escrever sobre a exigência, minha exigência, meus medos, aquela de tempo, ritmo e liberdade. Então, como é meu tempo, como é meu ritmo, como é a minha liberdade, né? As minhas contradições, né? Minhas feridas. Bem, tem temas, né, que quando eles chegam para nós, nos identificamos, é mais fácil escrever do que pegar o papel em branco. Eu sempre digo, essa sensação de papel em branco, né, dá uma sensação de vazio, de não saber, né? E muitas vezes, isso que estava trazendo também, Júlia, essa questão de
se libertar, né? E intuição, né? Deixar vir, deixar vir. Agora, nós produzimos. Se nós temos direcionalidade, é muito mais fácil poder construir e poder... Outra coisa importantíssima que eu me esquecia de... Sempre que nós escrevemos, tem coisas que se podem resgatar e interpretar. Então, deixar escrever e depois dar uma lida desde o que eu ressignifiquei sobre esse texto. Porque Maravilha. sempre nós temos possibilidades. Então, eu deixo essa mensagem assim: escrevam. Se não conhecem a história, inventem. Mas não deixe de escrever. Quem sabe, colocando temas seja o caminho. Obrigada, Graça. Muito obrigada também, Cris Mendes, por hoje aqui. Sua mensagem final. Então, a minha mensagem que me veio aqui é assim: escute o silêncio e os sons do seu coração e permita-se escrever. Por que eu estou dizendo isso, resumidamente? Porque eu agrego a esse trabalho da escrita o canto, o som, né, instrumentos, que eu senti que eram talentos que eu tinha, que estavam guardados, e eu resgatei. Então, nas oficinas eu canto, toco tambor, toco instrumentos indianos, sinos, para a partir desses sons e do silêncio interno, as pessoas expressarem sua voz. Então, som e silêncio do coração, para possibilitar a escrita, para além dos temas, né, as insígnias, os estímulos, as consignas temáticas são importantes, mas neste momento de experimentação, para mim, som, canto e silêncio tem sido o terreno fértil para as palavras virem. Deixar fluir. Então, são as dicas aqui das nossas convidadas. Julinha, e a sua dica, qual seria o caminho para ingressar nesse mundo da escrita terapêutica? Queiram escrever. Né? Eu acredito que tem um movimento importante aí dentro dessa sociedade em que nós estamos inseridas, que é sempre a gente tem que ter que fazer as coisas. Então, quando a gente tem que fazer algo, é uma obrigação. E tudo que a gente faz obrigado é mais difícil. Então, quando você quer fazer, é um prazer. Não tem nada melhor do que feito por prazer. Então, queiram escrever e se deem essa oportunidade. Né? É uma permissão, é uma abertura. Quando a gente dá esse primeiro passo, acho que todos os outros caminhos se abrem também. Gente, então tá aí, o convite foi feito, quer seja através do canto, da dança, de estimular o corpo para essa produção, quer seja através de um tema que você pode facilitar, quer seja apenas pelo seu convite interno de se convidar. Comece hoje, comece agora, a qualquer momento, em que você possa utilizar de fato a escrita para viver melhor e plenamente. Muito obrigada por hoje, foi um presente para a nossa audiência, e a gente encerra o nosso encontro maravilhoso com vocês, meninas. E fica aí o contato delas, procure nas redes sociais, a Graciela, o Espaço Emanar, a Júlia Dias, a Cris Mendes, e conheça o método de cada uma, são algumas possibilidades para que você possa ingressar nesse mundo da escrita e da cura. Beijo grande, obrigada Marquinhos, e a toda a nossa equipe, até o próximo encontro.